Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradeço muito a Coach por ter me convidado a estar aqui com vocês hoje para bater um papo, porque para mim é mais um bate-papo sobre o ecossistema de saúde digital, as famosas Health Techs, e trazer um dos nossos cases aí enquanto Health Tech posicionada no Brasil e na América Latina. Meu nome é Fernando Paiva, sou vice-presidente da Kernet no Brasil, responsável pelas áreas de transformação digital, desenvolvimento de novos negócios e as áreas de tecnologia para novas soluções e novos produtos. Eu vou colocar a apresentação para fazer um racional do que seria a internet das coisas médicas e qual que seria o case que nós utilizamos no Hospital das Clínicas, que acabou aí tendo um bom desfecho, não somente clínico, mas um bom desfecho para a população, sobretudo em tempos de Covid-19, porque com o advento aí da pandemia, nós tivemos uma escalabilidade bem grande, junto com inúmeras outras health techs aí do Brasil e da América Latina, acho que do mundo como um todo, porque foi a hora em que as hashtag techs tiveram que renovarem e se inovarem e até mesmo se agilizarem para poder fazer entregas substanciais em benefício do ecossistema de saúde aí do mundo como um todo. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação para a gente dar sequência no nosso bate-papo aqui, tá? Bom, estamos aqui em mais um evento da Code, no Agile Digital Keynote, e falar sobre IoMT, em benefício do paciente aí em tempos de Covid-19. E aí, eu não poderia deixar de iniciar o nosso bate-papo sem mencionar para vocês o que significa, não somente IoMT, mas antes do que significa mudança, porque todo o processo em que nós estamos vivenciando e todo o processo também de transformação digital, e quando a gente fala também de agilidade, não existe sem nenhum tipo de processo de mudança. E aí eu inicio aqui a nossa fala parafraseando aqui um dos grandes filósofos da história da civilização humana, que é o grande Sócrates, aonde vocês me permitirem, eu vou acabar repetindo a frase célere dele, onde ele fala que muitos séculos atrás o segredo da mudança era concentrar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas na construção de um novo. E eu acho que essa frase está muito correlacionada com todo o mindset e comportamento agile aí, de todos os tipos de metodologias, comportamentos, processos de engajamentos, tudo que foi desenhado e construído no limiar aí da tecnologia nos últimos 20 ou 30 anos, está muito embasado nos processos de que tudo muda numa base que não muda nunca. Então, nós temos que estar sempre mudando para que a gente consiga conquistar o platô aí de inovação desejado. Então, o processo de mudança é contínuo. Eu costumo brincar com os nossos times de tecnologia que, se nós, seres humanos, nascemos de um processo biológico de mudança, porque às vezes em um padrão de comportamento ou alguma atividade, tarefa, a gente às vezes é resistente à mudança. Então, mudar é o natural, não mudar que não é o natural. E aí eu entro dentro do que significa a internet das coisas médicas, porque a IoT é muito utilizado no ecossistema internacional, tão somente para as empresas de manufatura ou para todo o segmento industrial. E costumamos até utilizar como um jargão na área da saúde que a IoT não mata, mas a IoMT mata, porque o IoMT é onde você utiliza alguns equipamentos que nós consideramos como medical devices, onde você tem um nível de acuracidade de transacionamento de dados, que é o maior patrimônio da história da civilização humana hoje são os dados, muito grande, onde se você tiver algum tipo de equívoco, imagina dentro de uma UTI e um equipamento na hora que você consegue fazer essa interligação ou essa integração utilizando a internet das coisas médicas, for de maneira sem nenhum tipo de cuidado ou sem nenhum tipo de presteza. Imagina que o paciente ele pode vir ao óbito. Então, o diferencial aí da internet das coisas médicas para a IoT é justamente que um é
focado extremamente em equipamentos médicos, wearables, devices, gadgets investíveis para o ecossistema de saúde como um todo. E aí, falando de ecossistema como um todo, até para dar um pouco de highlight aonde nós chegaremos aí no nosso case com o Hospital das Clínicas, a internet das coisas médicas hoje ela está presente em todo o ecossistema da saúde brasileira e mundial. Porque quando você fala de tecnologia exponencial em benefício do paciente, não podemos deixar de considerar a jornada do paciente. E a jornada do paciente, ela permeia praticamente todos esses grandes players que estão aqui postados para vocês. Desde lá da indústria farmacêutica, as fábricas, os fabricantes de equipamentos médicos, as famosas biotechs. As biotechs agora em tempos de pandemia de Covid-19, estão em franca expansão, aceleração e são uma das grandes vetoras até para que a cura e as vacinas sejam aceleradas e disponibilizadas de maneira mais imediata para toda a população do mundo como um todo. Então, as biotechs agora estão aí sendo um dos grandes players aí do ecossistema de saúde mundial. E aí também nós temos também próprios grupos hospitalares, as home care, call center, clínicas e laboratórios e todos os agentes reguladores que permeiam aí todo esse ecossistema de saúde. Poucas pessoas não imaginam que um paciente que vai numa clínica ou num laboratório, praticamente, ou num hospital, praticamente antes de tudo acontecer, antes dele ser atendido, a tecnologia ela passa por todos esses players, e não somente a tecnologia, todos os processos, procedimentos que faz com que esse paciente esteja ali na clínica ou no hospital, tem que passar por todos esses grandes players aí do ecossistema de saúde digital. Então, a jornada do paciente ela pode ser totalmente digitalizada, a jornada do paciente ela pode ser totalmente automatizada, e a jornada do paciente, sobretudo, ela deve e tem que beneficiar o paciente. Esse é um dos maiores objetivos das grandes health techs aí que estão posicionadas no mundo afora. Tá? E aí todo mundo pergunta assim, poxa, qual que seria a perspectiva de mercado do Brasil, sobretudo, onde nós estamos aqui, que no meu ponto de vista é um grande oceano azul de oportunidades para qualquer empresa que atue especificamente em contingenciamento de saúde crônica de alto ou baixo risco. Então, nós temos uma perspectiva aí do ambiente clínico hospitalar que 20% do mercado brasileiro atualmente, ele tem algum tipo de tecnologia ou solução que foi utilizada a internet das coisas médicas. Ou seja, eu tenho aí uma curva de Pareto, onde 80% de oportunidades de expansão para fazer com que todas as possibilidades que estavam sendo ventiladas de implementação de internet das coisas médicas, integrações de dados, interoperabilidade, telemonitoramento, acessibilidade remota, estavam previstas para aproximadamente serem implementadas no ecossistema de saúde para 3 anos. O que acabou acontecendo com o advento aí da pandemia? Muitos grupos hospitalares, especificamente para atender a população, até porque houve praticamente um colapso da saúde no quesito a atendimento e também a procedimentos e desfecho e manejo do paciente, acabou fazendo com que algumas estratégias, sobretudo agora que está na moda, a telemedicina, fossem implementadas em 45 dias. E eu costumo até brincar com os nossos times, as nossas squads de alta performance que nós temos na minha empresa, a Kernet, de que nós conseguimos disruptar todos os tipos de metodologias ágeis que existem no mundo em 45 dias, mas não somente disruptar, mas sobretudo fazer adaptações a fórceps, né, como o nascimento de um bebê, porque você pegar e conseguir fazer com que uma tecnologia e uma solução de telemedicina, que aí advém teleconsulta, teleorientação e etc., que estava prevista para ser implementada em 3 anos e foi implementada em 45 dias, realmente foi um esforço hercúleo aí para todos os times de tecnologia, e meus parabéns para o nosso time de tecnologia da Kernet, que foram excelentes. E quais são um dos grandes benefícios que se proporciona? Mitigar erros humanos e aumentar a eficiência operacional. Eu gosto muito de utilizar os indicadores do IDC, que eles falaram em 2019 que, por exemplo, o IOMT ele deve chegar a quase 133 bilhões
de dólares até 2021. Agora, esses dados eles foram coletados em 2019. Eu ainda não tenho nenhum tipo de dado mais recente, mas por causa do Covid-19, eu acredito que essa numerologia que foi apresentada aí pelo IDC já foi ultrapassada, seguramente. Com certeza, com todas as empresas que foram buscar soluções rápidas, ágeis, seguras e inteligentes, elas ultrapassaram essa numerologia aí de 136 bilhões de dólares aí até 2021. Acho que essa marca já foi atingida, né, agora até esse semestre de 2020. Tá? Importante. Bom, o que eu faço? Nós, Kernet, que acabou gerando o case no Hospital das Clínicas. Nós somos uma health tech que promove a transformação digital, onde a gente se especializou e segundo a KPMG e o Gartner e também a First Sullivan, nós somos a maior empresa de internet das coisas médicas da América Latina, aonde nós fazemos interoperabilidade, a famosa orquestração de dados, aí utilizando até o famoso orquestra de tecnologia, para a telemetria dos pacientes. Isso independente se é no ambiente clínico hospitalar, aí eu falo especificamente em UTI, onde nós temos o maior valuation de um hospital e aonde você ganha e perde uma vida, e também fora do ambiente clínico hospitalar, aí depois eu mostro através aí de laboratórios, home cares, etc. Eu gosto de trazer esse slide aqui para vocês porque eu acho que deixa bem emblemático praticamente o que a nossa tecnologia faz. O que a tecnologia está conseguindo levar para o ecossistema de saúde, no que tange a internet das coisas. Imaginem que do lado direito aqui, enquanto uma empresa de fabricação de equipamentos, como vários players que estão do lado direito, eles fabricam, até brinco em alguns discursos nossos, que nós somos o Dalai Lama da saúde digital brasileira. Por quê? Porque nós ficamos no caminho do meio, porque nós não somos uma empresa 100% de hardware e nem uma empresa de software, nós somos uma PaaS as a Service, né? E como uma plataforma digital que fica no caminho do meio para fazer a medicina de precisão, o que o IoT em saúde faz? Captura as informações em tempo real de qualquer tipo de equipamento, sem nenhum tipo de intervenção humana, faz essas integrações de maneira automatizada, visualiza essas informações para garantir a experiência do usuário e a experiência também do cliente, e depois tem os filtros, os alertas inteligentes e também os algoritmos preditivos, preventivos e analíticos de onde advém aí toda a necessidade de fazer com que o médico ele seja, por vezes, muito mais assertivo no processo diagnóstico. Quem nunca saiu de um consultório ou de um hospital onde você foi avaliado ou diagnosticado e ficou com uma certa dúvida se verdadeiramente aquele médico ele estava te prescrevendo ou uma drogatização ou prescrevendo um certo tratamento de maneira verdadeiramente segura, onde você tem 100% de confiança. Hoje a medicina mudou, a medicina ela está utilizando muito inúmeros tipos de soluções e recursos que faz com que as análises elas sejam não somente qualitativas, mas as análises sejam quantitativas e com essas avaliações estatísticas, o médico ele consegue te dar uma segurança na hora que você for fazer o seu desfecho ou avaliação médica. E a própria internet das coisas médicas faz essa ponte, né? Essa conexão automatizada, sem interferência, para qualquer tipo de prontuário eletrônico, no caso de clínicas e laboratórios, ou qualquer outro tipo de player do ecossistema e de ferramentas de suporte. Acho que esse slide dá para deixar bem emblemático que a IoT fica no caminho do meio, fazendo a integração de diversas maneiras. Aí, nós que somos do mundo mais techniquez, tem um slide que vai falar sobre aspectos técnicos. O que foi utilizado no Hospital das Clínicas e em vários grupos hospitalares, estamos presentes aí em Prevent Senior, United Health, Notre Dame e outros hospitais aí de grandes expressões do ecossistema de saúde do Brasil como um todo. Também clínicas e laboratórios de referência como o Sabin aí do Brasil também. A gente trabalha com esses módulos, que aí eu costumo brincar que esses módulos, que é um monitor multiparamétrico, que quando você está lá no hospital, numa UTI, é conectado e tem um monitorzinho e depois se a linha fica linear, você morreu, isso é de suma importância. E aí tem a ventilação mecânica, que houve aí praticamente briga em todos os países do mundo todo, até alguns aviões aí do Brasil foram parados dos Estados Unidos
com os nossos ventiladores que foram comprados da China, porque todo mundo está atrás de ventilação mecânica, porque sabe que é o que está salvando as vidas aí praticamente de todas as pessoas que infelizmente estão entubadas. E a parte das bombas de infusão e, por último, o próprio prontuário eletrônico. E aí eu vou fazer um mix do que significa isso de maneira palpável, tangível, enquanto case para salvar vidas dentro de um hospital, por exemplo. E aí esse é um dos nossos slogans aí que a gente utiliza, a IoT para conectar, saúde digital para monitorar e orquestra para integrar. E como que a gente integra isso? Essa é praticamente a topologia e a realidade média de um hospital. Então, a maioria dos hospitais, você tem todas essas camadas de interconexões. Você tem lá todos os, vamos imaginar que você tem do lado esquerdo aqui em azul claro todos os leitos de UTI, os equipamentos que eu citei aqui para vocês, no beira-leito do paciente. E aí depois você tem toda a infraestrutura, que é um oceano azul de dificuldades também e de diferenças em relação à equiparação das novas tecnologias emergentes que se encontra no mercado. E aí depois você tem hoje, eu falo que é o velho e o novo. Todos os periféricos cabeamento e a rede do hospital. E aí você tem o novo que já entra nas clouds, e aí já entra em tecnologias de telemonitoramento, e como que você faz a reposição dessas informações para fazer avaliações com estratificações de riscos e avaliações e KPIs. Que é onde nós atuamos aqui nas áreas azul mais clara. Essa seria a topologia de um hospital. Então, vocês imaginam que aí tem muito esforço, não somente de infraestrutura, mas de back-end, front-end, e aqui embaixo algumas tecnologias que nós utilizamos aí, como Kotlin, Java e etc. Tá? Por que nós utilizamos todos esses tipos de tecnologias e por que internet das coisas médicas ela é importante? Porque ela advém da inteligência artificial. Muitas pessoas estão falando de inteligência artificial. Só que não existe inteligência artificial sem você ter um platô de dados que sejam consistentes, fidedignos e sem nenhum tipo de alteração humana. Quando você busca, por exemplo, uma informação que foi digitada por uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem lá dentro de um procedimento na UTI ou no laboratório ou numa enfermaria de um hospital, já tem uma curva provável de erro humano. Porque todos os seres humanos a gente tem, naturalmente, segundo todas as grandes literaturas e universidades e academias, uma probabilidade de errar de 2 a 30% qualquer trabalho repetitivo humano que nós realizamos. Agora, vocês imaginem realizar esse tipo de trabalho, por exemplo, numa UTI, um ambiente de alta complexidade, de uma pressão hercúlea, onde as possibilidades de um número 1 virar um número 7 é bem grande, o número 3 virar um número 8 também é bem possível. E isso acontece, tá? Infelizmente, até porque o ser humano também tem o fator de cansaço físico e mental, e às vezes o profissional está vindo até de plantão de outro hospital, por exemplo. E por que a internet das coisas médicas, repito, é importante? Porque ela é a única que vai ser o platô onde você vai conseguir dados o suficiente para ter uma atenção e um autocuidado do paciente de maneira proativa, preditiva, preventiva, personalizada e ainda orientada a dados. Porque nós tínhamos no passado um mindset muito orientado à doença e à doença crônica, aonde tinha uma ação e um contingenciamento técnico totalmente passivo, reativo e dirigido por tipos de sintomas dentro desse ecossistema de saúde, independente se é clínica, laboratório ou se é indústria farmacêutica. Hoje mudou, porque as tecnologias proporcionaram que você consiga sair desse mindset e comece a entrar com um mindset, um comportamento tecnológico muito mais proativo, preditivo, muito mais orientado para dados, para que esses dados eles consigam fazer com que nós, enquanto pacientes ou enquanto uma pessoa que está buscando saúde e bem-estar, garanta uma longevidade muito maior e muito mais segura e tranquila. E aí, aqui tem um dos nossos cases com o Hospital das Clínicas, e aí eu vou explicar para vocês, por exemplo, e não sei se é de conhecimento de todo mundo, o Hospital das Clínicas eles têm aproximadamente 900 leitos de UTI,
foram construídos em tempos de pandemia, 900 leitos de UTI, simplesmente para atender toda a população que já frequentava o Hospital das Clínicas e também atender, sobretudo, alguns hospitais, clínicas que estavam em atendimento público dos interiores de São Paulo. Tem muita gente que direcionada para o Hospital das Clínicas, porque as cidades pequenas não têm uma infraestrutura, um hospital ou uma clínica que consiga atender toda essa demanda. Então, o Hospital das Clínicas, por ter aproximadamente aí mais de 40 mil funcionários e ter aproximadamente aí ser praticamente uma cidade em nível de extensão, mais de 15 prédios lá e que são institutos, cada um tem a sua especialidade, foram transformados em um grande covidário, que dentro da área médica eles estão chamando de covidário. E nesse covidário, imagine que uma situação em que o médico intensivista, a enfermeira, uma fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da saúde, ele tem uma probabilidade muito grande de se contaminar, vou usar uma linguagem mais simples, se contaminar com o Covid-19, mesmo estando com todos os EPIs e procedimentos necessários para evitar. Mas isso acontece, como aconteceu, e é de conhecimento até da mídia, que, por exemplo, o Hospital das Clínicas, como outros hospitais, tiveram uma média aí de 200, 300, até 600 funcionários contaminados. O que a nossa plataforma, utilizando a internet das coisas médicas, ela conseguiu atingir como conquista? Ela conseguiu fazer com que as infecções fossem evitadas, que eles chamam de infecção cruzada, tá? Elas fossem dirimidas, todo o manejo do paciente dentro de uma UTI, no processo de intubação com ventilação mecânica, ele é feito de maneira manual muitas das vezes. Então, essa operação ela foi digitalizada, ela foi feita de maneira automatizada, onde você faz todo aquele cálculo de complacência e resistência para avaliar se aquele paciente tem que ser intubado ou não, foi feito também de maneira automatizada. Isso garantiu com que todo o desfecho clínico dos médicos fosse muito mais seguro, muito mais inteligente dentro de algumas salas de monitoramento, que eles chamam de command centers, e também acabou apoiando, auxiliando os médicos para que eles conseguissem fazer um acompanhamento das curvas de morbidade, que eles chamam, né? Das curvas de morbidade desse paciente. E aí você conseguiu atingir uma redução de mortalidade nas UTIs. Então, você imagina um fluxo de 200 mil aproximadamente pacientes, desses 200 mil conseguiu aproximadamente 40% de redução de mortalidade por causa da tecnologia da internet das coisas médicas. E aí tem alguns aspectos que nós fizemos também, o maior hospital de campanha do Exército Brasileiro. Poucas pessoas sabem que o Exército Brasileiro tem 68 hospitais, subdividido em todos os estados do Brasil, e eles fizeram a maior central de tele-UTI da América Latina, aonde também eles faziam todo esse telemonitoramento e acompanhamento para que as operações e os médicos ali que eram graduados do Exército Brasileiro, eles pudessem fazer com que nos rincões do Brasil, por exemplo, lá onde no Amazonas não tem acesso, não tem saneamento básico, tivesse lá uma operação do Exército e conseguisse atender a população, utilizando o profissional que estava no hospital, por exemplo, em São Paulo. Então, são muitos ganhos aí, conquistas que a internet das coisas médicas ela pode proporcionar, até o desfecho de um paciente e acompanhamento em casa, onde você consegue, com esses dados, saber se ele pode ter de novo uma probabilidade cardíaca, de novo uma probabilidade patológica de diabetes ou até mesmo de insuficiência renal. Então, a internet das coisas médicas ela chegou para fazer com que realmente o ecossistema de saúde digital do Brasil tenha um platô de informações e de dados onde qualquer desmembramento utilizando-se inteligência artificial, RPA, nanotecnologia, tudo que advém precisa do platô de internet das coisas médicas. Aqui tem algumas coisas bem mais consistentes de alguns retornos que nós tivemos aí utilizando a IoMT, redução do tempo economizado aí da atividade e de produtividade dos profissionais da saúde de 36%, diminuição de mortalidade média, né, mediana de
15% em alguns hospitais, no HC especificamente foram 40%, e 10% de redução de tempo de estadia. Quando você olha assim, duração reduzida de estadia, sim, quanto menos uma pessoa fica na UTI, melhor é para a pessoa e melhor é para o hospital. Significa que o trabalho foi excelente e gerou a eficiência necessária. E aí tem muitos ganhos você utilizando a internet das coisas médicas, que são margens de contribuições mais altas, custo operacional mais baixo, mais colaboração clínica, você reduz o burnout, porque poucas pessoas sabem que o profissional brasileiro de saúde em UTI é o profissional, está em segundo lugar como o profissional com mais burnout do mundo e também o maior índice de suicídio entre os profissionais de saúde de UTI, porque tem muita pressão e lida com a morte a todo momento. Também menor tempo de estadia, transferência mais eficiente do paciente e a redução das taxas de morbilidade, né? Eu costumo encerrar a minha fala sempre utilizando o Bernard Tyson, que foi o presidente da Kaiser Permanente, um dos maiores grupos de saúde do mundo, onde ele fala que estamos apenas no começo da revolução digital dos cuidados de saúde. Isso é verdade, sobretudo aqui no Brasil e na América Latina. O toque humano sempre será o fator decisivo de como as pessoas se sentem sobre os cuidados que estão recebendo. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem, não somente tecnológica, porque todos que estão com certeza prestigiando esse grande evento de agilidade, né, e de transformação digital, é de que cuidem da sua saúde. E existem inúmeros hoje recursos que você pode fazer um autocuidado e você pode utilizar a tecnologia exponencial em seu favor, em seu benefício. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para responder as perguntas.